Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, nos encontramos hoje celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Junto com toda a Igreja, bendizemos ao Senhor por essas duas grandes colunas que nos deram um grande exemplo e tendo entregue a sua vida, especificamente em Roma, assim marcam com o sangue e com toda a sua vida, com toda a doação de vida, a história da Igreja e também a nossa história. Ora, no Evangelho nós vemos aqui não apenas a vocação de São Pedro sendo definida, de que seria pedra da Igreja, a partir de uma resposta que Jesus identifica como inspirada pelo Pai, como se dissesse, então é você o escolhido, você vai ser a pedra, o apóstolo que eu escolho, o apóstolo segundo a vontade do meu Pai, para que a Igreja seja edificada. E é assim que nós vemos toda essa dinâmica interessante da vida de São Pedro, ao ponto, como dizer, do seu martírio em Roma, sendo crucificado, como nos diz a tradição, crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado como o Senhor. Ora, São Pedro passa por uma experiência muito difícil, isso é relatado nos Atos dos Apóstolos, não apenas São Pedro, mas toda a Igreja e os membros da Igreja que eram mortos, sacrificados, eram castigados, e desta forma, com todo esse sofrimento, a Igreja orava. Então, os sofrimentos não diminuíam a fé, mas fortaleciam a fé, sobretudo pela prática da oração, e São Pedro é extraordinariamente libertado da morte, de modo, então, extraordinário por meio de um anjo, enquanto a Igreja orava. Dentro dessa certeza, nós temos também São Paulo, que também doando a sua vida de modo extraordinário, evangelizando, e nos chega até as suas cartas, o seu maravilhoso envolvimento e doação de vida, e de quantas situações ele mesmo nos diz, o Senhor o livrou. Ao ponto, quando ele pensa que já vai encerrando a sua carreira, e foi uma carreira extraordinária, de naufrágios, picadas venenosas, perseguições, ameaças, de ter apanhado, e olha, o Senhor lhe deu a força necessária para cumprir a missão, pensando então que estivesse chegando ao fim, ele vai dizer, combati o bom combate, porque a vida dele foi um combate. Isto é muito importante para nós, porque temos uma missão. Não estamos aqui no resort para podermos nos divertir no hotel à beira da praia. Muitos, infelizmente, cristãos católicos pensam que a vida é isto, ou lutar para uma certa condição, ainda que numa casa alugada para se distrair, como se a vida fosse apenas entretenimento. E vai dizer Blaise Pascal que o entretenimento, muitas vezes diz divertissement, muitas vezes esconde o medo de olhar para dentro de si. E olhando para dentro de si, poder realmente descobrir a verdade. Mas existe uma verdade maior do que todo o vazio que encontramos. É que neste vazio ouvimos a voz de Deus que nos faz um apelo e um chamado para servi-lo e glorificá-lo, como fez São Pedro, como fez São Paulo. Então, São Paulo nos diz que a nossa vida é um combate, como uma corrida, e a corrida ela tem o seu prazer, mas ela tem todo o seu esforço. E que em toda a corrida não podemos perder o objetivo e a vivência intensa da nossa relação com Deus. Guardei a fé. Isto é o mais importante, estarmos com o Senhor, na presença do Senhor, para fazer até o fim a vontade do Senhor, completar a corrida. Bom, tanto São Pedro quanto São Paulo passam por grandes ameaças ao longo de suas vidas. São Pedro mesmo, no relato, nós temos ali Herodes, o rei, e também o povo para o qual São Pedro ia ser apresentado, certamente talvez para morrer, como São Tiago, que foi morto à espada. Nós ouvimos na leitura dos Atos dos Apóstolos. Nós temos realmente uma caracterização, inclusive, do povo, não apenas dos poderes políticos, econômicos, mas o povo, ou seja, todos aqueles que se encontram amarrados no pecado e que não lutam contra o pecado e acabam perseguindo a Igreja de Cristo, como hoje nós temos essa grande perseguição em todo o mundo na Igreja e não menos também no Brasil. Não apenas no Brasil, mas aqui na nossa América Latina, infelizmente, país após país caindo.
caindo diante de sistemas totalitários, movidos por ideologias que não se sustentam na realidade, marcados pelo ressentimento, por uma prisão ao passado, como se o passado ou para hoje justificasse toda a conduta para tentar reverter aquilo que já foi e não construir a partir daquilo que foi bom. Queridos irmãos, é necessário orar, porque se foi possível vencer a Herodes e ao povo ali no momento em que São Pedro foi preso, é porque os membros da igreja, a igreja, vai dizer então São Lucas nos Atos, orava intensamente e de modo extraordinário uma graça acontece. São Pedro é libertado. São Pedro é libertado dessa experiência da possibilidade da morte. Também São Paulo diversas vezes foi liberto do poder da morte. Sim, diversas vezes sofreu naufrágios, picado por serpente, apanhou, foram inúmeras experiências, apedrejado. Mas era necessário que o Senhor sustentasse tanto a vida de Pedro quanto a vida de São Paulo. E aqui nós temos também na vida de São Paulo esta marca da perseguição, que ele vai dizer, ele vai mencionar como o poder do inferno nunca poderá, ou melhor dizendo, fui libertado da boca do leão. Este leão é o que nós ouvimos lá na primeira leitura, nos Atos. Herodes e o povo judeu que esperava que São Pedro fosse morto. A boca do leão. Herodes, o poder e também o povo. A boca do leão. Ora, o Senhor já nos dizia na leitura do Evangelho de hoje, desta presença de um mal que se manifesta através dos poderes e também do povo, da cultura, das ideologias. Então o mal existe. E é contra ele que nós lutamos, não contra as pessoas. E quando lutamos, como vai dizer São Paulo, dando a sua vida em sacrifício, São Paulo dizendo que combateu o combate não foi pela violência, não foi de modo ardil, não foi do jeito que perseguem a igreja, não foi com agressividade, mentiras, um modo ideológico e perverso de destruir os nossos valores, e dentre eles devo aqui colocar a família, a vida, a despersonalização, a descaracterização de coisas tão simples como ser humano, homem e mulher. Queridos irmãos, é uma luta e nós somos perseguidos exatamente porque pensamos diferentes no mundo que diz que todos devem ser livres, mas não nos deixam livres. As pessoas têm todo o direito de expressarem aquilo que pensam e que sentem, mas nós não podemos. Somos presos, somos perseguidos. E é assim que nós não devemos temer. Como Pedro estava pronto, como Paulo estava pronto nesses dois momentos, e ao escrever a Timóteo, Paulo não foi logo morto como pensava que seria, nem menos Pedro foi morto naquele momento, porque não era a hora. Como Jesus também passou por diversas ameaças, mas não havia, dizia ele, chegado a hora. Mas chega a hora. E Paulo foi morto pela espada, derramando o seu sangue em Roma. E São Pedro também foi morto, crucificado, segundo aquilo que se diz na tradição, de cabeça para baixo. E assim glorificavam a Deus, a quem amaram e serviram durante toda a sua vida. Assim nós educamos os nossos filhos, para esperarem, vai dizer São Paulo, a manifestação da glória de Deus. É assim que nós concluímos, ele conclui a sua carta dizendo: a Ele a glória pelos séculos dos séculos, Ele que me libertará de todo mal, Ele que me salvará para o seu reino celeste. É para isto, é assim que educamos os nossos filhos, para o combate, para a corrida, para guardar a fé, isto desde pequenos. É assim que nós ensinamos os nossos filhos, os nossos jovens, dando testemunho, vivendo a mesma coisa com toda a intensidade. E podemos
nesta vida de oração e grande testemunho, guardar as palavras do Senhor, que não foi apenas para Pedro, como nós ouvimos no Evangelho, não apenas para Paulo, como ele diz que Deus estava ao seu lado, o Senhor estava ao seu lado, mas é para mim e para você hoje, quando o Senhor vai dizer: e o poder do inferno não prevalecerá nunca sobre a minha igreja, nunca prevalecerá. A igreja construída sobre Pedro a pedra, ela nunca cairá diante do poder do inferno, porque ele jamais a vencerá. E é assim que nós vivenciamos a nossa vida, hoje celebrando São Pedro e São Paulo, na certeza de que os dois grandes mártires nos dão com o seu exemplo a medida com a qual devemos viver a nossa fé, o nosso batismo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De todos os temores me livrou o Senhor Deus.